Hoje é o primeiro dia de 2013 e durante a virada do ano muita gente deve ter pulado as 7 ondas mentalizando o sucesso profissional. Alguns estão dando o primeiro passo rumo à construção da carreira com a aprovação no vestibular e o ingresso na universidade. E agora que finalmente chegaram lá, algumas pessoas começam a ficar inseguras, preocupadas com o peso dessa responsabilidade. O psicólogo Elídio Almeida é especialista em análise do comportamento, orientador vocacional e blogueiro e vai dar algumas dicas para os adolescentes e jovens que em 2013 vão entrar na faculdade pela primeira vez e começar uma das fases mais importantes da vida para a maioria deles. Bom dia, Elídio. Bom dia, Daniela. Existe algum tipo de preparação para que o estudante entre na faculdade com o pé direito? Existe sim. Vamos entender que essa preparação ela veio ao longo da vida, em várias outras fases, inclusive antes de chegar a esse momento do vestibular. Mas a preparação inicial é, sobretudo, conhecer o ambiente em que esse jovem vai estar se inserindo, as possibilidades de relacionamento, as possibilidades de crescimento e aprendizagem, sobretudo. Então, quanto mais ele puder sondar, conhecer um pouco mais esse ambiente que é extremamente novo para ele, com certeza ele vai ter muito mais facilidade de se comportar, de tentar satisfazer suas expectativas e, sobretudo, pensando no retorno profissional e pessoal que isso terá no futuro. A ansiedade pode atrapalhar o desempenho no curso? Sim, da forma que a ansiedade ela traz alguns bloqueios do ponto de vista cognitivo, das relações, dos contatos e, sobretudo, na expectativa muitas vezes que é gerada por falta desse conhecimento do contexto, ela pode atrapalhar sim. Todavia, é recomendado porque os adolescentes, nesse momento, eles se munam de um máximo de informações possíveis, casando, claro, com suas expectativas de vida, os sonhos, os desejos que ele tenta satisfazer nesse ingresso na faculdade. À medida que ele vai trazendo essa bagagem de informações para a sua vida, essa ansiedade ela tende a diminuir e o prejuízo, com certeza, seria diminuído e controlado. Muita gente, às vezes, quando está entrando na faculdade, descobre alguns medos que, às vezes, no período de colégio não teve, porque foi uma coisa mais gradual. Muita gente entra na escola muito pequeno e fica na escola até crescer, então já tem os mesmos amigos, já tem uma certa intimidade. Mas na faculdade se depara com pessoas novas e, às vezes, descobre alguns medos e não é raro ver pessoas que descobrem, por exemplo, a timidez, né, em falar em público, em apresentar trabalhos na faculdade. Qual a recomendação que você faz para essas pessoas? Olha só, para isso a gente precisa considerar de que os jovens eles estão chegando na universidade cada vez mais cedo. E muitas vezes a vida estudantil deles houve a preparação para essa chegada na faculdade, mas do ponto de vista mais do cognitivo, da absorção do conhecimento. E muitas vezes as relações, um aprendizado mais contextual, ele não foi favorecido para o jovem, e muitas vezes surge sim esse medo à medida que ele se depara com um ambiente completamente novo, onde normas de escrever, normas de se comportar, a variedade de disciplina, a complexidade, ele tende a deixar o jovem um pouco assustado. Então, a dica que eu costumo sempre passar para os meus pacientes é buscar trocar experiências com quem já vivenciou essas experiências, esses conhecimentos, essas oportunidades, como foi, por exemplo, os pais, os amigos, na chegada do vestibular, na faculdade, e que medos também eles enfrentaram e colher dicas das pessoas que já passaram por situações semelhantes, como elas superaram e, de repente, daquilo ali o jovem extrair algumas dicas que vão ser interessantes para ele. Então, assim, conversar bastante com as pessoas mais velhas, já formadas, ou até no próprio curso, buscar estudantes que estão em semestre mais avançado, procurar dicas de professor, onde muitas vezes o jovem chega na faculdade e não sabe onde é a Xerox, onde é a biblioteca, como usa determinados sistemas, embora algumas instituições elas ofereçam esse tipo de integração, mas o jovem também ele pode buscar a partir de suas próprias necessidades, as áreas de interesses, os cursos, pesquisas, e aí ele com certeza teria esses medos diminuídos à medida que ele tem muito mais propriedade do contexto em que ele está vivenciando. Estamos conversando com o psicólogo Elídio Almeida, especialista em análise do comportamento, orientador vocacional também e blogueiro, sobre o ingresso de adolescentes na universidade. O que fazer naqueles casos em que o aluno se sente pressionado e acaba confundindo a vocação, o prazer por aquele curso com a obrigação de concluí-lo? Isso não é saudável. Eu sempre recomendo às pessoas que fazerem alguns comportamentos nossos que fazemos por obrigação, ele tende a nos trazer prejuízos no futuro. Claro que muitas vezes tem a influência dos pais, dos amigos, da própria sociedade, onde não é permitido, pelo menos é dito dessa forma, que não é permitido você voltar atrás,
que você tem que concluir o que você terminou, normalmente a gente faz a recomendação contrária. A gente precisa dar continuidade ao nosso projeto de vida, se ele for também satisfatório para a gente naquele momento e trouxer perspectiva de satisfação no futuro. Então, eu sempre recomendo às pessoas, no momento em que elas estão identificando algumas dificuldades ou verificando que aquilo ali realmente não é sua praia, que ele não vai ter sucesso ou não vai ter satisfação com aquilo, buscar mudar o quanto antes, porque o prejuízo maior seria a pessoa, por exemplo, terminar um curso que não está gostando, que não se identificou, só pela obrigação de dar essa resposta de que não pode parar em determinadas coisas. E ao contrário, o momento que você identifica e tem certeza de que aquilo ali não está sendo satisfatório para você, buscar novas tomadas de decisão para que você otimize, sobretudo, seu tempo, investimento cognitivo, para que você não tarde também a chegar no curso e nas realizações que você tanto projetou para a sua vida. Algumas pessoas, só para a gente concluir, doutor Elídio, elas Claro. acabam percebendo que não estão satisfeitas com o curso no final. Nesses casos em que esse entendimento de que não está satisfeito só chegou no final do curso, também é recomendado que as pessoas parem ali e recomecem por outro caminho? Ou o ideal seria que elas concluíssem para depois recomeçar e pensar no que fazer? O ideal nesses casos seria que a pessoa estivesse já mapeando essas possíveis dificuldades ou essa insatisfação desde os primeiros momentos do curso, como é o caso agora, nós estamos iniciando o ano, que as pessoas já venham pensando nos seus objetivos pessoais e profissionais que estão atrelados ao curso, para não precisar, por exemplo, chegar na fase final do curso e descobrir coisas que, por exemplo, não vai ter a remuneração que você espera, vai trabalhar num ambiente que não é exatamente o que você projetou para a sua vida. Ao momento que isso estiver sido concretizado na vida da pessoa e ela vê realmente não é esse curso que eu deveria ter feito, de repente ela não postergar mais essa decisão e aí fazer uma avaliação do qual a decisão mais importante a ser tomada, mais adequada a ser tomada nesse momento. Se terminar o curso, levar adiante ou de repente parar e naquele momento se preparar e buscar realmente o curso do seu interesse. Os jovens, assim como uma grande característica da sociedade, a gente não pensa muito nas consequências do nosso comportamento. Claro que isso envolve muito da questão do autoconhecimento, do conhecimento do contexto em que a gente vivencia, e à medida que desde os primeiros momentos o jovem ele começar a fazer esse casamento, analisar o contexto atual e a projeção, as consequências que as tomadas de decisões vão trazer no futuro, certamente ele vai ter um início de curso, um progresso no curso muito mais satisfatório e evitar aí ansiedades indevidas ou tomada de decisões incorretas. Então, aproveitar o início do ano e fazer as escolhas certas, sempre analisando o contexto, o passado e que consequências vai trazer no futuro. Para você que quer ouvir outras dicas do psicólogo Elídio Almeida, ele tem um blog, elidioalmeida.wordpress.com, e lá, entre outras coisas, você encontra textos aí falando sobre orientação vocacional, com ajuda para você que está indeciso ou começando essa nossa nova fase e gostaria muito de contar com ajuda profissional. Elídio, obrigada pela entrevista à Band News FM. Obrigado, Daniela. Um abraço a todos.